Uma alegria muito grande estar com vocês. Eu sou pastor Júnior, né? Porque desde da nossa adolescência, nossa juventude, assim éramos conhecidos. Fora daqui as pessoas me chamam de pastor Arlindo. Mas aqui eu vou ficar com o Júnior mesmo, porque me sinto bem em casa. Eu passei 15 anos da minha vida aqui em São José dos Campos. Fui membro da Igreja Cristã Evangélica Central por muitos anos. E depois, quando o pastor Jonatas começou ali o trabalho, né, ali no Jardim da Granja, então Deus nos levou para estar junto com ele, ajudando de alguma forma. E ele me fez lembrar que a gente morava na Vista Verde e a gente tinha mesmo uma mobiletezinha que eu ia com a minha esposa lá para o Jardim da Granja e vez ou outra a gente pegava chuva na Dutra para poder ir com aquela mobilete lá para o Jardim da Granja. E a gente chegava lá às vezes molhado e tudo, e de terno, gravata. Eu era presbítero, ficava todo pomposo, né? Sou presbítero. E coisas que a gente não esquece, né? Lá também a gente teve um contato muito grande, né? Com vários irmãos, né? Que estão aqui. E eu louvo a Deus porque a gente teve esse momento junto com a família. Estava olhando o Luca, né? Filho do Juninho aqui. E naquele tempo o Juninho era como o Luca, né? Era novinho, criança, e ficava correndo para lá, para cá. Tempo bom, graças a Deus. Irmãos, eu estou aqui acompanhado do Josarte, que está aqui à frente, é um missionário da missão. O Josarte está na Missão Vida já há 26 anos. Vai fazer 27, já fez. 26, 27 anos, né? Fazendo 27 anos esse ano. Josarte é de nós que estamos aqui, o mais antigo na Missão Vida. E lá atrás temos também o Edmar. Edmar já está com 7 anos de missão, também é obreiro lá. E eu também estou por volta de 7 anos na Missão Vida. Antes da missão pastoreei por 12 anos a igreja presbiteriana. Depois de ficar muito tempo na cristã evangélica, minha família toda é da cristã, tivemos uma situação atípica, que o nosso filhinho de 2 anos contraiu leucemia. A gente morava em Brasília e tivemos que mudar para Curitiba. Ficamos em Curitiba 1 ano e meio com o Andrezinho e lá não tinha igreja cristã evangélica. Então a gente acabou conhecendo a igreja presbiteriana independente, descobrimos que lá também tinha salmos e hinos, lá também tinha presbítero, tinha diácono, tinha coral, cantava os mesmos hinos e nós nos familiarizamos com aquela igreja. E dessa experiência, a volta, né, para Brasília, depois de 1 ano e meio, então Deus nos conduziu ao seminário e eu acabei fazendo o seminário presbiteriano e pastorei 12 anos a igreja presbiteriana. Mas há 7 anos estamos lá na Missão Vida. Quem estava aqui 4 anos atrás, aqui não, né, no outro templo, que nos ouviu, só para mim ter uma ideia do público que está aqui, 3, 5, eu acredito que uns 30%, 40% dos irmãos. A Missão Vida é o primeiro e o maior centro de recuperação de homens de rua do Brasil. Nesta área específica de missões urbanas, a Missão Vida ela tem então um trabalho relevante no nosso país e ela é uma referência realmente nacional. Quando nós falamos de missões, vem à nossa mente, primeiramente, assim, uma ideia de algo longe, algo que é de difícil acesso, que poucas pessoas vão ser chamadas por Deus para poder realizar essa obra, porque exige uma abnegação total da vida, da família, de trabalho, de amigos, e você tem que ir para um lugar onde você fica muitas vezes sozinho, isolado, trabalhando e fazendo missões. A gente pensa isso sobre missões indígenas, missões transculturais, né, além-mar, e outros tipos de missões que é longe. Mas, muitas vezes, a gente não lembra, não percebe a importância de missões urbanas, que é uma missão que acontece na cidade, onde nós estamos morando. Missões, na verdade, pode começar do lado da sua casa, ou talvez até dentro da sua própria casa é um campo missionário. Mas a gente acha que isso não é missão, isso aí é o trabalho da igreja. Quantas igrejas tem, por exemplo, em São José dos Campos? Centenas de igrejas, milhares de igrejas.
Então isso não é um campo missionário. Mas, irmãos, tem um povo, aliás, vários, grupos de pessoas dentro da cidade, que é um povo não alcançado. Que a igreja, muitas vezes, somente como igreja, ela não consegue atingir esse público. Porque a igreja ela fica mais o quê? Estática, e as pessoas vêm ao templo. As pessoas vêm à igreja. A igreja não tem como atividade rotineira de sair e ir para a rua, fora das quatro paredes. Não, a gente tem sim, a gente tem grupos familiares, a gente tem células, a gente tem... mas isso ainda é dentro da casa e as pessoas precisam ir até ali. Então, missões é também missões urbanas. Tem um público que a gente não alcança. E a Missão Vida, ela trabalha com missões urbanas. E qual é o público-alvo da Missão Vida? São moradores de rua. São moradores de rua, e não apenas moradores de rua, mas aqueles que chegam até nós, que vêm das drogas, do álcool, do alcoolismo, e de outros tantos vícios, dependências. Pessoas que estão escravizadas, dominadas, elas não conseguem lidar com a situação, elas já perderam força. Tudo bem que elas fazem suas escolhas, e erraram, e foram para um caminho que deu tudo errado. É culpa dela. Mas a gente não tem que ficar olhando a culpa de quem que é. A gente tem que ficar olhando para a situação em que elas estão. E ali, só mesmo a graça de Jesus que pode salvar. Acontece que quem tem autoridade para poder levar a palavra e mostrar que a graça de Jesus pode alcançá-la é a igreja. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo... E ouvir do quê? Da palavra de Deus. A fé é a única força que essas pessoas que estão dominadas, escravizadas, acorrentadas, a fé é a única força que pode destruir as fortalezas. Mas essas pessoas que estão escravizadas, elas só vão ter fé quando elas ouvirem da palavra de Deus. Porque a fé só vem pelo ouvir. E a igreja é que tem essa missão de ir e falar da palavra. Enquanto a igreja se calar, essas pessoas não vão ter fé para poder sair daquele aprisionamento que elas vivem. Por isso, a importância da igreja, então, cumprir o chamado de Deus em missões também urbanas, que é tão importante quanto missões transculturais, missões além-mar, missões indígenas. Então, a Missão Vida trabalha nesta área. E tudo começou com a missão, não de uma igreja, de uma denominação, mas da experiência de um menino de 13 anos de idade, chamado Wildo. Esse adolescente, que hoje é o nosso presidente, nosso fundador da missão, ele começou a trabalhar lá em Anápolis, Goiás, e todos os dias, quando ele ia para o trabalho, ele passava no mesmo lugar, na mesma rua, e haviam homens que dormiram ali embaixo das marquises, ao relento, no chão, no cimento, sob papelões, e ele tinha que passar por aqueles homens todos os dias, e aquela cena começou a incomodar o seu coração. E ele ficava imaginando, por que esses homens todo dia dormem aqui, eu durmo na minha casa? E ele tentou falar com eles, eles não deram muita atenção para ele, com exceção de um homem chamado João. E o seu João começou a responder as perguntas daquele menino, curioso, adolescente. E eles se tornaram amigos. E todos os dias, quando o Wildo ia para o trabalho, ele parava numa padaria de manhã, comprava um café com leite, um pão com manteiga, chegava ali, deixava para o seu João, conversava com ele um pouquinho e ia para o trabalho. Todos os dias ele fazia aquilo. Depois de quase 9 meses, ele chegou uma manhã com o café e chamou: seu João, levanta, seu João, olha o café. E o seu João não respondeu. Os outros homens estavam ali também deitados, ele insistiu: seu João, levanta, acorda. E o seu João não atendeu. E ele então abaixou e tocou: seu João, levanta, olha o café. E ele percebeu que aquele corpo estava inerte, não se mexia. Uma noite muito fria, ali em Anápolis, naquela noite, o seu João veio a falecer. E aquele acontecimento foi um baque para o Wildo. Ele não admitia, ele começou a pensar: Deus,
Eu estava na minha casa, deitado na minha cama, colchão, cobertor, todo agasalhado, quentinho, gostoso. E esse homem aqui no frio morreu durante essa noite. Isso não é justo. Isso não podia ter acontecido. Por que o senhor não fez alguma coisa com esse homem? Por que o senhor não viu que esse homem estava com frio? O senhor tem poder, foi o senhor que nos criou, o senhor que nos trouxe à existência. O senhor tinha que ter feito alguma coisa com ele. Por que o senhor não fez alguma coisa com ele? Por que o senhor não tirou ele dessa situação? E ele ficou contrariado e ficou ali mesmo conversando com Deus. E naquele momento, Deus, pelo Espírito Santo, né, veio e tocou o seu coração e disse: Wildo, ninguém tem maior amor por essas vidas do que eu. Fui eu que as trouxe à existência. Elas são feitas à minha própria imagem e semelhança. Eu os amo. Eu amo tanto essas pessoas que o fato de você ter cuidado do seu João por esse tempo, isso não é coisa sua, mas é eu que coloquei no seu coração amor por ele. Para que você pudesse expressar para ele o quanto eu amo essas pessoas. E esses outros que estão aí da mesma forma. Então ele entendeu naquele dia que Deus estava chamando ele para cuidar dos moradores de rua. E ele começou a fazer isso. Sabe o que ele fez? Todo o dinheirinho que ele ganhava, 100% do dinheiro que ele ganhava, ele começou a alugar pensões. Muitos aqui talvez vão lembrar dos tempos que tinham pensões, muitas pensões nas cidades, né? Hoje tem poucas. Mas ele pegava, você vai ficar naquela pensão, e pagava a pensão para a pessoa ficar lá durante um mês. Você vai para aquela outra, e pagava a pensão, aquele ia ficar lá. Ele dormia, tomava banho e tinha o café da manhã. E todos eles foram sendo levados para as pensões. O dinheiro acabava, ele pedia ajuda. Gente, eu preciso de dinheiro, eu tenho que colocar um homem numa pensão assim. E ele então começou a fazer esse trabalho. Levou alguns para sua casa. Não teve muito sucesso, por causa da família, mas ele não se contentava, e ele queria, porque queria tirar aqueles homens das ruas de Anápolis. O sonho dele era construir uma casa para aqueles homens, não para eles morarem, mas para que ele pudesse trabalhar com eles e vê-los mudar de vida, sair daquela situação e ter uma vida mais ou menos como a dele. E o tempo passou, aos 18 anos de idade, 5 anos depois, ele ganhou um terreno lá em Anápolis de uma igreja cristã evangélica. Doou um terreno para ele, que ele queria construir essa casa, e ele então estava guardando um dinheiro para comprar o seu primeiro carro, quando ele tirasse a habilitação, e Deus incomodou, e ele então foi aos seus amigos mendigos, e disse assim para eles: olha, eu ganhei um terreno e eu tenho um dinheiro guardado, e eu estou disposto a construir uma casa para vocês morarem por um tempo, mas eu só vou fazer isso se vocês me ajudarem. E os mendigos toparam. Então, o que ele fez? Ele comprou materiais, contratou um pedreiro, os mendigos se tornaram serventes do pedreiro e já começaram a trabalhar. E em 1985, então, foi inaugurado o primeiro centro de recuperação de homens de rua do Brasil. Naquela oportunidade, irmãos, era uma casa que tinha 3 quartos, cada quarto tinha 4 camas, eram 2 beliches, como são todas as unidades da missão hoje. E ali foi inaugurado com 12 leitos. Hoje a gente conta, para a glória de Deus, a Missão Vida disponibiliza mais de 800 leitos. Hoje a Missão Vida já está presente em todas as regiões brasileiras. Milhares de homens já foram restaurados, retirados das ruas, não apenas para um sistema de albergue, de casa de passagem, fica ali um tempo, mas que já foram restaurados por Deus, já estão de volta às suas famílias, já estão com seus trabalhos, né? E estão hoje servindo ao Senhor. Você recebeu aí um panfleto, você que tem aí o seu panfleto, olha na página do meio, só fala para mim qual é o número, tem aí os números falam. O último item dos números fala a quantidade de homens, ex-moradores de rua, que se formaram no nosso Instituto Bíblico nos últimos 4 anos. Só nos últimos 4 anos. A missão tem 35. Mas só nos últimos 4 anos, quantas pessoas se formaram no nosso Instituto Bíblico? Quem pode falar? 121. Ex-moradores de rua, ex-mendigos,
se formaram no nosso Instituto Bíblico, hoje são missionários, são obreiros, são pastores e estão servindo a Deus na Seara Santa. 121 homens que estavam à margem da sociedade, hoje são influenciadores da graça de Deus na vida das pessoas. Essa é uma obra de misericórdia. Irmãos, a Missão Vida é uma instituição evangélica interdenominacional, porque ela começou da experiência de um menino, de um adolescente, não foi de uma igreja. Então, ela não está ligada à igreja cristã, não está ligada à igreja batista, presbiteriana, ela é uma entidade interdenominacional e totalmente filantrópica. O que eu digo com isso? Que a Missão Vida não cobra um centavo sequer de qualquer pessoa que é acolhida em qualquer uma das suas unidades. O nosso público-alvo são os moradores de rua. Eles não têm como pagar. Então, desde o início, nunca foi cobrado absolutamente nada. A gente conhece casas de recuperação, clínicas de reabilitação, que têm as suas mensalidades, e precisa ter mesmo, tem custos, tem as despesas normais, cobram um salário mínimo, R$ 1.500, mas a Missão Vida, desde o início, sempre foi totalmente filantrópica. Milagres que Deus faz todos os dias. A gente não consegue entender, mas Deus tem feito uma obra maravilhosa. Nós temos um custo médio mensal de um salário mínimo para cada pessoa acolhida. Se nós tivermos com todas as nossas unidades lotadas, são mais de 800 leitos, a gente precisaria de 800 salários mínimos todo mês. E a gente não cobra nada por isso. Então, como que vocês conseguem? A gente não sabe dizer, a não ser milagre de Deus que acontecem todos os dias. A gente vai ver um vídeo que vai mostrar, então, um pouquinho sobre o trabalho da Missão Vida, como acontece, vai mostrar as unidades, vai mostrar os ministérios internos, como a gente faz sopa, sabão e salvação. Inclusive, deixa eu já adiantar uma coisa para vocês, antes mesmo da gente ver o vídeo. Sopa, sabão e salvação. Depois do vídeo, vocês podem me fazer perguntas, eu posso responder para vocês. Sopa, sabão e salvação. Toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, todas as unidades da missão no país, nós saímos às ruas por volta das 10h30 da noite, até as madrugadas, para compartilharmos, levarmos sopa aos moradores de rua, e ali nós conversamos com eles, oramos com eles e convidamos aqueles que querem para ir para a Missão Vida. Todas as unidades fazem isso. E essa é como que uma porta de entrada para que eles estejam indo para a Missão Vida. E aqui nós estamos 10 dias em São José dos Campos. No sábado que vem, nós estaremos lá na Igreja do Monte Castelo, Igreja Cristã Evangélica, e nós vamos dar um treinamento às 8h da noite, para todas as pessoas, e depois desse treinamento, nós vamos sair às ruas para poder fazer a entrega de sopa aos moradores de rua de São José. Então, eu estou contando porque caso você tenha disponibilidade, você queira conhecer um pouquinho mais e também ter uma experiência diferente na sua vida de missões, você é convidado a ir conosco e depois nós vamos levar sopa aos moradores de rua, vamos conversar com eles, vamos orar com eles, e tem algo que eu sei que Deus vai fazer na sua vida, muito mais até do que na vida daqueles que estão carentes e precisando, porque Deus vai estar nos motivando e nos impulsionando para essa área tão importante de missões. Se você pode estar conosco, sábado que vem você é nosso convidado desde já, tá bom? Vamos ver o vídeo? Muitos se recusam e recuam frente à chance de oferecer as mãos a um irmão caído. Mas alguns dão um passo em frente, pois acreditam na redenção, por saberem que de um simples ato de confiança nasce uma segunda chance. Verdade. Esta é a Missão Vida, um passo à frente. O vídeo agora. Wildo dos Anjos, em 1983, viu na prática o valor da palavra por meio do evangelismo e distribuição de sopa aos mendigos das ruas de Anápolis. Enfrentou sozinho noites vazias, mas sempre apoiado em sua fé.
Atualmente, o projeto que distribui esperança está presente nas 5 regiões do Brasil, em 9 estados: Goiás, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas, Paraíba, São Paulo e Distrito Federal. São mais de 800 leitos que representam abrigo aos desamparados. A distribuição de alimentos nas madrugadas é feita por voluntários 3 vezes por semana. O programa é realizado em 3 fases: triagem, recuperação e reintegração. O Centro de Triagem em Anápolis oferece 40 vagas e se dedica ao primeiro atendimento. Aqueles que querem continuar com o tratamento são transferidos ao Centro de Recuperação em Cocalzinho, Goiás, o maior núcleo da Missão Vida, disponibilizando 240 leitos. Lá, a rotina envolve cultos e devocionais, aconselhamento individualizado, lazer e terapias ocupacionais. A Missão Vida de Brasília iniciou as atividades em 1993 e atende 52 ex-mendigos. Governador Valadares e Uberlândia, Minas Gerais, oferecem juntos 102 leitos. Os 2 centros de triagem e recuperação desenvolvem atividades ocupacionais variadas. Com a conclusão do núcleo em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, serão disponibilizados 64 leitos dedicados aos mendigos da região fluminense. No Nordeste, desde 2010, a Missão Vida atua através do Centro de Triagem e Recuperação da cidade de Camaçari, Bahia, que atende a 64 internos. A unidade em Luiz Eduardo Magalhães, também na Bahia, está em fase de implantação. Em 2016, iniciaram-se as atividades no estado da Paraíba. As construções estão em andamento. No Paraná, são 82 vagas em Londrina e Rolândia. A região da Grande Manaus, Amazonas, tem seu centro de recuperação que acolhe 64 internos. Terminado o programa de recuperação, muitos demonstram insegurança para voltar ao convívio social, devido às incertezas sobre o futuro. Neste contexto, insere-se o Centro de Reintegração de Anápolis, Goiás, com seus 48 leitos. Para atuar também no aspecto preventivo, a Missão Vida fundou o Centro Educacional Vida. Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos são assistidos no contraturno escolar nas cidades de Anápolis, Goiás e João Pessoa, Paraíba. Desde 2017, a Missão Vida estendeu seu ministério com crianças à região de Madagascar, na África, fornecendo alimentação para cerca de 250 crianças em situação de miséria e risco social. Em breve serão construídos 2 centros educacionais para melhor atendê-las. O Centro Educacional Vida oferece também a jovens e adultos cursos de formação em diversas áreas. O seminário Vida Reverendo Paulo Bronzelli é voltado para missões urbanas e oferece cursos de bacharel em teologia, além de outros com duração a partir de 5 meses. Os atendimentos médico, psicológico, odontológico e de enfermagem são oferecidos na Clínica Vida, não só aos homens em recuperação, mas também às crianças do centro educacional, aos missionários, obreiros e à comunidade carente. A Vila dos Pastores Aposentados é parte integrante do núcleo em Cocalzinho. São lares com infraestrutura adequada para que pastores que concluíram seus ministérios e não tiveram condições de adquirir a casa própria possam residir e, com suas habilidades e possibilidades, colaborar com o trabalho desenvolvido pela Missão Vida. O escritório administrativo em Anápolis é comandado pelo presidente reverendo Wildo dos Anjos. Você tem em suas mãos uma ficha de compromisso. Ao preenchê-la, você se tornará uma das mãos que gira essa engrenagem preparada para restaurar vidas. Preencha todos os campos corretamente, inclusive o número do CPF. Escolha o valor da sua doação mensal, assinale a forma de efetuar sua contribuição, boleto bancário ou cartão de crédito. Se optar pelo cartão de crédito, preencha também o verso da ficha com os dados do seu cartão. Agora você já tem mais razões
para apoiar o trabalho da Missão Vida. Tudo isso que você acabou de ver, nós estamos realizando no Brasil e na África. E Deus está te dando, nessa hora, a oportunidade de ser um agente transformador, alguém que faz as coisas acontecerem. Com uma contribuição a partir de R$20, vidas serão mudadas, pessoas receberão alimento, tratamento médico, odontológico e serão certamente atingidos pela misericórdia e a bondade de Deus por meio da sua vida. Não perca essa oportunidade. Irmãos, está aí o vídeo. Como a gente está num ambiente de escola dominical também, então eu vou abrir a oportunidade, caso alguém tenha alguma pergunta para fazer, qualquer pergunta. A mais simples, a mais complexa, porque esse é o momento que vocês estão conhecendo uma das agências missionárias no país, né, e de um trabalho tão profícuo. A gente está à disposição para responder perguntas. Tem alguém que queira ou fazer alguma colocação? Pois não, meu irmão? A numeração está escrita aqui, mas no vídeo eu vi poucas mulheres. Uhum. Separadas ali nos alojamentos. Qual que é a... Essa realmente é uma das primeiras perguntas quando a gente abre a oportunidade assim, né? Elas até são um pouquinho diferentes da sua colocação. Elas perguntam, só tem homens? Né? E é mais ou menos o que você disse. Realmente, a Missão Vida, o público-alvo, são só homens. Nós não acolhemos mulheres. Não tem nada a ver com discriminação, muito pelo contrário. Mas, seguindo uma linha que veio desde o nascedouro, Reverendo Hildo, quando ele era adolescente, ele começou sozinho, ele era homem, e ele começou a cuidar de homens, e se identificou o trabalho dele como sendo para homens, e aquilo foi crescendo, e ele entendeu que Deus estava chamando para um trabalho de excelência, e realmente a Missão Vida é um trabalho assim, ele é muito exigente, muito criterioso, né? E ele é muito proativo, e ele queria fazer o melhor possível, mas ele achava que isso só seria possível se ele pegasse um público específico e não tentasse abraçar todos, porque a estrutura deveria ser diferenciada, os médicos deveriam ser médicos mais voltados para a área do público feminino, né, os alojamentos, às vezes a mãe chegaria com crianças, a gente teria que acolher também as crianças, já entraríamos no Estatuto da Criança e do Adolescente, então uma estrutura diferenciada. Então, ele preferiu a gente focar e fazer muito bem feito em uma área e orar e para que Deus levante pessoas para cuidar também das mulheres, que é um público também que é importante. A gente sabe que as estatísticas mostram, né, hoje, para cada 10 moradores de rua, 7 são homens, 3 mulheres. Então, ele está atendendo a maior parte, né, desse público, mas a gente sabe que é importante. Quando as mulheres nos procuram, ou pessoas nos procuram, a gente tem lá em Goiás a relação de casas de recuperação, clínicas de reabilitação que atendem o público feminino. A gente procura orientar, olha, tem essa, endereço, telefone, de alguma forma tentar ajudar, mas a Missão Vida mesmo é só o público masculino. Tá bom? Mais alguma pergunta? Isso. São Paulo é recente, tem 1 mês e meio, 2 meses. Era, na visão do pastor Hildo, a gente chegaria até 10 estados, até ele completar a sua idade de 60 anos. Hoje ele está com 56. Ele tinha entendido, né, que até os 60 a missão estaria em 10 estados, e ele queria muito ter um núcleo em São Paulo e outro em Mato Grosso, que nós não temos. E no ano passado, num dos nossos congressos que nós realizamos, congresso de pastores e líderes, com pessoas do Brasil inteiro, então esteve conosco, não sei se vocês conheceram, o ex-ministro Cabreira. Ele é cristão, né, mora em São José do Rio Preto, e ele conhecendo todo o trabalho, como que funciona a missão, as unidades, e ele foi tocado por Deus. Ele doou um terreno muito grande para a Missão Vida ali em São José do Rio Preto, e fez uma oferta inicial de R$200 mil para a gente
iniciar a construção do núcleo, e já há 1 mês e meio já começou a construção, nossa equipe já está lá trabalhando, e se Deus quiser, ainda agora no 2º semestre, a gente vai estar inaugurando o primeiro núcleo de São Paulo, que fica ali em São José do Rio Preto. Em uma das nossas viagens, até que nós fizemos, eu estive presente também ali em Campinas, do lado de Campinas, em Sumaré, que é uma cidade colada ali com Campinas, que não está longe daqui. Nós também fomos agraciados com a doação de um terreno ali em Sumaré, de 50 mil metros quadrados, e se tudo correr bem, né, depois de São José do Rio Preto, a gente vai estar iniciando a construção de um núcleo aqui mais próximo de São José, que seria ali em Sumaré. Acho que é o quê? 150 quilômetros daqui? Talvez seria, então, o local mais próximo. Aqui em São José, nas outras viagens que nós fizemos, foram sinalizados para nós a possibilidade da doação de um terreno aqui próximo de Jacareí também, mas isso não se concretizou. E onde Deus está enviando, a gente vai. Desde o início, pastor Wildo, ele ganhou um terreno, porque nós não temos condições de comprar, de adquirir propriedades, nós não temos recursos para isso. Mas a gente tem facilidade para construir. Por quê? Porque faz parte do próprio trabalho laboral, da terapia, daquele que está nas ruas e vem, ele tem que reaprender a trabalhar, né, regras, disciplina, e ele tem que voltar ativa. Então, a gente tem facilidade para levantar, construir, né, as unidades. E a gente daí, claro, pede algumas ofertas especiais para compra de materiais, mas o terreno a gente precisa de ganhar, a gente não tem condições de comprar. Então, Deus tem tocado corações, vidas, tudo que acontece na missão são pessoas, são igrejas que amam gente, que têm se juntado a nós nesse trabalho de resgatar vidas. Mais uma pergunta? Muito boa pergunta, excelente. São 3 fases, todo o processo, né, de recuperação de uma pessoa. 3 fases. A primeira fase é a triagem, são 2 meses. A pessoa chega muito ferida, machucada, debilitada, com a forte dependência do álcool, das drogas, do próprio sistema das ruas, porque é muito difícil você se libertar do sistema das ruas. Porque ali na rua você não tem regras, você não tem disciplina, ali você não tem banheiro, você não tem horário para levantar, você não tem sonhos, você não consegue planejar, amanhã eu vou fazer isso, daqui uma semana eu vou para tal lugar. Você não tem nada, na rua o sistema é caótico. Então você tem que também se recuperar desse sistema, de voltar a sonhar, de voltar a querer fazer as coisas, de ter objetivos. Então é muito complicado. E nesses 2 primeiros meses, as pessoas chegam muito debilitadas. Então, é o momento que a gente chama de triagem. Alguns começam a variar, começam a ver coisa, uma forte vontade de voltar. Não, eu quero ir embora. E a gente conversa, a gente ora, a gente aconselha. As portas são todas abertas. Ninguém é obrigado a ficar na Missão Vida. É totalmente voluntário a ideia de as pessoas irem para a missão. Ela precisa de querer isso. Mas a força de voltar é muito grande, porque dentro delas tem uma luta feroz, e muitas vezes elas querem voltar. Passou esse período da triagem, que tem um acompanhamento muito de perto, com assistente social, psicólogos, e pastores, intercessores, aí vem a parte que a gente chama de recuperação, são 5 meses. A gente consegue descobrir quais são as habilidades dessas pessoas, os gostos, os sonhos que elas têm, o que elas já fizeram no passado, porque a maioria que chega para nós já tem curso superior, já exerceram profissões, mas aconteceram fatalidades, aconteceram algumas coisas nas vidas, que levaram eles a irem para as ruas. Então a gente procura colocá-los para fazer suas terapias ocupacionais dentro da área que eles gostam, que eles já têm facilidade. E ali, com cultos, aconselhamentos, a gente tenta conduzi-los a ter um encontro com Jesus, porque quem liberta é Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
5 meses. Terminou esse período, vem o terceiro e o último, que é o grande diferencial da Missão Vida, que a gente chama reintegração. É o momento, então, que eles já vão agora começar o processo de se reintegrar à sociedade, ao convívio familiar, à igreja, né, de forma geral. Então, quem chegou sem documentos, a gente liga nas cidades de onde ele veio, onde ele nasceu, tiramos os documentos para eles, né? Eles já começam a trabalhar com carteira assinada e ainda ficam morando na Missão Vida por 6 meses. É o tempo da reintegração. Eles têm, então, toda a hospedagem, alimentação, mas já saem de manhãzinha, vão para o trabalho, voltam à tardezinha, participam dos cultos que a gente tem normalmente, aos domingos e durante a semana. E depois de 6 meses, então a gente entende que já é hora deles alugarem sua casa, de já reconstruir a sua história, até porque tem outros que estão vindo também. Então esse tempo é limitado, 6 meses, para que haja essa reintegração. Mesmo assim, irmãos, não se iludam, né, em achar que então ele cumpriu todas as 3 fases, ele está recuperado. A recuperação é para a vida toda. Lá na missão mesmo tem um painel grande que o reverendo Hildo escreveu, e tem uma frase dele bem na frente escrita assim: aqui na Missão Vida, dos internos ao presidente, todos nós estamos em recuperação. Porque isso é algo para a vida toda. A palavra de Deus nos diz que aquele que pensa em estar de pé, cuidado para que não caia. Imagina quem já esteve nas ruas, nas drogas, né? E às vezes tem recaídas. A gente olha, mas que ela recaiu. Puxa vida, está vendo? Tá vendo? Não deu certo para ele. Irmãos, todos nós precisamos ser vigilantes todo o tempo. Tem muito crente caindo. Gente que nunca experimentou os vícios da vida, que são até oficiais em igrejas, que caem também. Nós estamos sujeitos. Então, não é você passar o tempo todo que você pode receber um certificado dizendo, olha, você está recuperado. Isso aí é para a vida toda, né? Alguém foi para a missão, passou o tempo todo, quis ficar na missão, se tornou obreiro, um dos melhores líderes de núcleo que nós tivemos. E aí, num determinado momento, ele compartilhou que ele era um foragido da polícia, que ele tinha passado por coisas terríveis na vida, que se ele voltasse para o estado dele, que ele ia ser preso na hora. E é um homem de Deus, um servo de Deus, líder nosso, um dos melhores. E aí o reverendo Hildo disse para ele, meu irmão, eu não tenho dúvida do que Deus fez na sua vida. Você é uma nova criatura. Eu sou o primeiro a dizer aqui, se eu pudesse dizer, seu nome já está escrito em letras garrafais no céu. Né? Você é um homem de Deus. Mas a graça de Jesus não anula a nossa colheita. Você vai para o céu, mas o que você fez aqui, você precisa resolver isso. Então você precisa ir à polícia e você precisa se apresentar. Mas pastor, se eu for, eu vou ficar preso, pelo menos 30 anos da minha vida, eu vou ficar preso. E o pastor disse para ele, meu irmão, você nunca mais vai ficar preso, você é um homem livre. Você pode ficar dentro de 4 paredes e ser o homem mais livre do mundo. O que Deus fez na sua vida não vai tirar a sua salvação, nada que você faça nessa vida vai perdê-la, mas você precisa de acertar isso. E ele foi, se apresentou, foi preso imediatamente, e ali ele ficou 1 ano e meio, começou uma igreja dentro da prisão, tinha acesso a todas as salas, era um homem de confiança lá dentro, foi uma coisa linda que aconteceu ali dentro do presídio, a partir do que Deus fez a partir da vida dele. E depois de 1 ano e meio, ele recebeu a liberdade da justiça. E ele disse que a coisa mais linda foi quando ele saiu do presídio e olhou para todos os lados, e ele percebeu que ele não devia nada mais para ninguém. Naquele momento, a gente considera que ele foi recuperado. Porque eles passaram o tempo todo ali na missão, sair, Satanás ainda ia continuar acusando ele. Você agora é recuperado? Você restaurou? E aquilo que você fez? E não sei o quê. Você não é digno disso. O acusador tira a paz, tira a alegria, tira a vida da gente. Mas uma vez que ele resolveu aquilo, agora não tem mais acusador. Aquele que vier acusar, eu já resolvi, está resolvido, não devo nada mais para ninguém. Esse é o momento em que a pessoa então se firma e considera que ela foi recuperada, né?
daquele passado que ela viveu. Então, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Não julgue, irmãos, aqueles que estão nas ruas. Eu já fiz muito isso, hoje eu não faço mais, entendi, né? Mas eu chamava as pessoas de vagabundo. Rapaz, você está na rua, você é mais novo que eu, moço. Sai dessa vida, vamos trabalhar. Para com isso, fica aí pedindo. Não, reaja, vamos. Mas eu era ignorante. Eu não sabia que eles ali têm uma grade muito forte, invisível. Eles não conseguem sair. Eles estão dominados, como que numa areia movediça. Não é porque eles querem, não é. Ninguém está nas ruas porque quer, ninguém. Alguma coisa errada aconteceu, talvez até uma escolha pessoal. Mas ele escolheu querendo fazer o certo, achando que seria bom, e escolheu errado. E ali ele foi e acabou indo para as ruas. São pessoas como nós. Pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus diz que ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. Então nós precisamos amar os moradores de rua. Nós temos que ter compaixão por eles. Porque nós tivemos o amor e a compaixão de Deus para conosco. Se nós estamos assim hoje é porque Deus nos alcançou. E Ele também quer alcançar os demais. Amém? No final, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, a gente pode estar respondendo. Eu queria só que alguém me ajudasse, se já acabou o tempo, se tem mais 5, 10 minutos, só para mim. Tá bom, ótimo. Obrigado, viu? Então eu quero falar para vocês, eu falei do Edmar, falei do Josarte. O Josarte está aqui na frente pintando esse quadro bonito que vocês estão vendo. O Josarte é a pura representação do poder de Deus na vida de um morador de rua. Josarte é um homem de sucesso na vida, artista plástico dos melhores que o Brasil já conheceu. Josarte tinha muita fama, sucesso, dinheiro, bens, casas, carros, chácaras, tinha tudo na vida. Josarte tem milhares de quadros pintados no Brasil, no exterior, nas repartições públicas lá no Distrito Federal. Mas no auge da fama e do sucesso, Josarte conheceu alguns amigos, supostos amigos, pessoas que o influenciou negativamente e acabou levando ele para os maus caminhos. Ele experimentou cigarro, depois álcool, e depois ele também conheceu as drogas, e tinha condições de adquirir, e ele foi cada vez mais se enveredando por esse caminho, e chegou um momento em que ele perdeu totalmente o controle de si, e aí passou a ser controlado pelas drogas, né, pelo álcool e tudo mais. E ele, então, começou a perder tudo que ele tinha conquistado na vida, e foi perdendo, acabou com tudo. E aí, na própria casa, a sua própria casa começou a sentir os efeitos, né, de tudo isso que tinha causado na vida dele. E um dia a irmã dele chegou para ele e falou assim: meu irmão, nessa vida, dentro da casa dele, nessa vida, nada mais dá jeito em você a não ser a morte. E ele, ouvindo aquilo da própria irmã, ele entrou no seu quarto silenciosamente, né, pegou um cobertor, colocou nos ombros, e saiu pela porta da frente para nunca mais voltar. Eu costumo dizer, e abro um parênteses, que enquanto nós estamos aqui num ambiente tão gostoso, tão acolhedor, talvez nesse instante que eu falo, tem alguém saindo de casa para nunca mais voltar, em algum lugar, em alguma cidade, em algum momento. Pessoas que chegam em determinada hora e não tem solução e acham que as ruas vai trazer alguma solução ou melhoria para a sua vida. Josarte foi para as ruas, morou muitos anos nas ruas. Josarte experimentou tudo que você possa imaginar de mazelas que a vida oferece. E certa vez ele estava muito debilitado, muito fragilizado, e alguém o levou para a Missão Vida. E chegando ali na Missão Vida, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Isso não foi simples, não foi fácil. Ele queria ficar na missão, ele quis ir para a missão, ele quis ter um novo momento na vida dele, mas ainda tinha uma força dentro do seu coração que queria ir embora para as ruas. E aquilo era todo dia, aquela guerra dentro de si. Um dia ele até tentou ir embora,
E o nosso pastor Arnaldo, né, correu ao encontro dele e falou, não, Josarte, não vai embora, fica aqui, fica pelo menos essa noite. Amanhã, se você quiser, você vai. Mas hoje não, fica aqui ainda hoje. E ele atendeu a palavra do pastor Arnaldo e resolveu ficar aquele dia. Ele chegou no seu quarto, ajoelhou, começou a chorar e falar com Deus, Deus, se o Senhor é isso mesmo que as pessoas falam, se o Senhor tem poder mesmo para mudar a minha história, eu não consigo, eu cheguei no meu limite extremo, eu não tem mais jeito, ou o Senhor faz alguma coisa comigo hoje, Senhor, ou amanhã eu vou resolver de outra forma e longe daqui. E ele disse que conversando, chorando ali, ele logo deitou na cama e ele dormiu, como há muito tempo ele não dormia. Dormiu a noite toda. E quando ele acordou de manhã, ele não sabe explicar de onde veio, mas ele começou a sentir uma paz no coração, um desejo de viver, de sonhar, de pensar coisas boas. E ele então falou, o que está acontecendo? E ali ele pôde comprovar então que somente um poder extraordinário, né, sobrenatural, poderia ter mudado aquela situação na vida dele. E ali ele teve um encontro com Jesus Cristo. E naquele dia então, ele foi ao pastor Arnaldo, e ali conversando com ele todo alegre. Pastor Arnaldo, o que aconteceu, Josarte? Você está tão alegre e tal? E ele contou para ele a experiência que ele tinha tido. E ele tomou uma decisão de viver o resto da vida dele, fazendo o que ele mais ama fazer, que é pintar. Então, há 27 anos, ele está na Missão Vida, e ele viaja o Brasil todo, já foi em vários estados, cidades brasileiras. Enquanto a gente ministra a palavra, ele pinta um quadro relacionado à mensagem, e no final esse quadro ele vai doar para a igreja em forma de gratidão por nos receber, mas muito mais gratidão a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Um homem que estava à margem da sociedade, um homem que tinha perdido tudo e que tinha ouvido da sua própria irmã, nada mais dá jeito em você a não ser a morte. Mas Deus tirou da morte, deu vida, e ele está aí há 27 anos, né? Muitos aqui talvez não tinham nem nascido. E ele faz isso com toda alegria. Hoje tem 75 anos, vai fazer 76, e viaja de carro e vai para todos os lugares, porque ele ama Deus e ele é grato a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Edmar também é fruto do poder de Deus na Missão Vida. Milhares de homens têm sido frutos, né, do poder de Deus a partir de igrejas, de pessoas que amam gente, que vê o trabalho sério e íntegro da Missão Vida e se juntam a nós para que a gente possa continuar avançando. Hoje a gente faz esse convite para você. Se torne um mantenedor da missão. Assuma um compromisso de uma contribuição mensal de 20, 30 reais, não sei quanto Deus colocar no seu coração. Você talvez pode deixar de tomar um lanche por mês e você vai estar salvando vidas para a honra e glória do Senhor. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês, não é um estudo, não é um sermão, mas eu quero deixar aqui uma breve lição para vocês, da palavra, sobre um texto. Eu disse que o Josarte pinta um quadro relacionado à mensagem que a gente prega. Olhando o quadro do Josarte, sobre o que a gente deveria compartilhar com os irmãos? Bom samaritano? Ou o Josarte é um bom pintor, ou vocês são muito crentes. Ou os dois, né? Então, abra a sua Bíblia, só para nós tirarmos aqui uma lição. Eu creio que tudo que nós já falamos já é palavra de Deus, porque fala da compaixão, da misericórdia de Deus, como Deus transforma vidas. Mas eu quero só reforçar algo nesse texto. Lucas 10, do versículo 25 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 10, 25 a 29. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se,
perguntou a Jesus. Qual foi a pergunta que ele fez? Vamos fazer juntos? Quem é o meu próximo? Esse diálogo de Jesus com um homem extremamente religioso, que eu diria hoje seria um doutor em teologia, muito religioso, conhecedor das Escrituras, sabia interpretar, pessoa que sabia de tudo da palavra, mas ele tinha uma confusão no seu coração, mesmo sendo tão religioso como ele era. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E ele foi até Jesus, perguntou, Jesus falou, mas você sabe, o que diz a lei? Como é que você interpreta? E ele falou, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Jesus falou, então faça isso, e pronto, está resolvido. É só você fazer. No versículo 29, então, ele fala, querendo se justificar, ele pergunta a Jesus, Jesus, mas quem é o meu próximo? Ou seja, eu sei que eu tenho que amar o meu próximo, eu sei, a Bíblia está clara sobre isso. O problema, Jesus, é que eu não sei quem é o meu próximo. Me ajuda, Jesus. E aí Jesus então começou a narrar para ele a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores. Vejam, aquele homem não queria ser assaltado, ele não queria ser roubado, machucado, deixado semi-morto, mas são coisas que acontecem na vida, forças externas que nos alcançam. E esse homem caiu, ficou ali semi-morto, na estrada. Passaram por ali 3 tipos de pessoas. O primeiro representado por um espiritual, sacerdote. Olhou aquele homem caído e passou longe. Veio um segundo, representado também por alguém espiritual, um levita, que deveria ser misericordioso. Olhou aquele homem, o que ele fez? Passou de largo. Veio um terceiro homem, talvez o menos indicado, samaritano. E quando aquele homem passou, ele passou, olhou, passou perto. E não apenas passou perto, mas diz a palavra que ele se compadeceu dele. E abaixou e passou naquele corpo óleo e vinho. Era tudo que ele tinha no momento. Tudo que estava ao alcance dele, ele fez. E esse ato, queridos, de abaixar e tocar aquela ferida, me faz lembrar que Deus estava na sua glória, perfeição, plenitude eterna, e ele olhou para baixo e me viu, como aquele homem semi-morto, totalmente ferido, machucado, por culpa dos meus próprios pecados, sem merecer nada, e Deus deixou a glória dele, e ele veio aqui embaixo onde eu estou, por compaixão de mim. Fez isso por vocês também. Vocês também não mereciam, como eu não merecia, mas Jesus fez isso. Às vezes a gente olha para as pessoas nas ruas e falamos, ele não merece o meu amor, a minha compaixão. Ele não merece a minha atenção. Mas não é porque merece, mas é porque nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. É porque eu também não merecia e Deus teve compaixão de mim. E mais importante do que você pegar uma nota de R$100, de R$50 e dar para um mendigo, vá numa padaria, compra ali 2 pães com manteiga, 2 cafés com leite, chega ali na calçada, senta do lado dele, dá para ele 1 pão com manteiga, um café, você fica com o outro. E você fala para ele, vamos tomar um café juntos? E ele vai assustar, vai falar, por que você está fazendo isso? E você vai falar, eu faço isso porque eu amo comer com as pessoas. Eu amo com quem eu gosto, com quem eu como com quem eu amo, com quem eu gosto. Na igreja a gente sai para comer junto, em casa a gente come junto. E eu estou aqui comendo com você junto, eu e você, porque eu te amo, você é importante para mim. Nós somos iguais, você está num momento diferente do meu, mas eu não sou melhor do que você. E eu quero, se você permitir, eu quero te ajudar a você mudar essa situação na sua vida. E eu sei como isso pode acontecer. E naquele momento vai começar a germinar dentro do coração daquele homem fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E essa fé é que vai falar, eu quero isso para mim, me ajuda. Aí ele vai sair das ruas, ele vai sair daquele momento, porque Deus vai fazer uma obra linda na vida daquela pessoa. E aquele homem então se compadeceu dele, o que ele fez? Colocou sobre o seu animal e levou para onde? Para uma hotelaria. Eu gosto de reforçar essa ideia de que ele pegou e colocou sobre o seu animal. Uma vez, eu acho que eu contei aqui, da última vez,
Alguém ligou na Missão Vida e disse assim, olha, eu estou aqui com um morador de rua e ele quer ir para a missão, vocês podem vir buscar? E nós do outro lado dissemos para ele, querido, nós não temos uma estrutura logística para sair a qualquer momento com carro, com motorista, para buscar as pessoas, a gente não consegue fazer isso. Mas já que ele quer e você está aí com ele, pega ele agora, coloca no seu carro e traga aqui para nós. O resto é com a gente, mas a gente não tem como buscar, faça isso. E aí do outro lado eles disseram assim, rapaz, gente, vocês não têm noção o estado que está esse homem aqui do meu lado. Eu acho que ele não toma banho já há uns 3 meses. O cheiro ao ar livre é insuportável. Se eu colocar esse homem no meu carro, esse cheiro não vai sair nunca. E não levou. Ou seja, eu quero a bênção para essa pessoa, eu quero a transformação, eu quero a restauração dessa vida, mas desde que isso não me faça sair da minha zona de conforto. Desde que isso não me atrapalhe o meu dia a dia, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho a minha vida já. Eu quero a bênção dele, eu quero o melhor para ele. Mas desde que isso não me atrapalhe. Tem muitos crentes que fazem assim. Tem muitas pessoas que querem o bem das pessoas, mas não querem sair da sua zona de conforto. Não querem abrir mão, né, dos seus prazeres, da sua vida do dia a dia. Aquele homem colocou sobre o seu animal. Ele não conhecia ele. Não sabia quem ele era, o nome dele, CPF, se ele estava ali caído porque ele tentou matar alguém atingiu ele, se ele era um procurado da polícia, ele não sabe. Mas ele sabe que aquele homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, é precioso e precisa de ter um encontro com o Senhor. Levou-o para uma hotelaria, porque era o melhor lugar que tinha, não foi a casa dele, não foi para a igreja, é para um lugar específico que pode cuidar dessas pessoas. Deu um dinheiro ali e no final Jesus pergunta para aquele homem religioso, qual dos 3 te parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o homem religioso respondeu para Jesus, o 3º, o que usou de misericórdia para com ele. Meus irmãos, finalizo. Qual é a pergunta que aquele homem religioso fez para Jesus, lá no versículo 29, que nós falamos juntos? Quem é o meu próximo? E qual foi a pergunta que Jesus fez para esse homem no final da sua lição? Quem foi o próximo daquele que estava necessitando de misericórdia? Às vezes a gente fica perguntando, quem é o meu próximo? Qual é o meu ministério? Para onde que eu tenho que ir, Senhor? O que eu tenho que fazer? Não, Deus está querendo que você olhe para dentro do seu coração, para saber se você realmente está disposto a ser próximo das pessoas. Não adianta você procurar quem é o seu próximo, se o seu coração está endurecido, se o seu coração não está disposto a amar o próximo. Antes de nós procurarmos saber quem é o nosso próximo, nós precisamos sondar o nosso coração. Tem uma canção que eu gosto muito, não sei se vai ser possível a gente cantá-la, vai? Bem, o povo daqui é maravilhoso. É uma canção que diz assim, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, olha para dentro de mim, Senhor, depois quebranta-me, ó Deus. Quebrantar é Deus te desfazer por um instante, depois fala assim, transforma-me, ó Deus. Eu preciso ser transformado, porque do jeito que eu estou hoje, eu não estou em condições de fazer a tua obra. Então me transforma, Senhor. Depois disso, ainda fala assim, ó, enche-me, Senhor. Porque uma pessoa vazia do Espírito, uma pessoa que não está na plenitude do Espírito, ela não tem condições de fazer a obra. E no final, usa-me, ó Deus. Sonda-me, Senhor, quebranta-me, ó Deus, transforma-me, ó Deus, enche-me, ó Deus, e usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, não é de dia, é à noite, é nas trevas. Ezequiel foi levado, não foi para Cancún, para Porto de Galinhas, não foi para um lugar assim, Ezequiel foi levado pelo Espírito de Deus para um vale cheio de ossos secos. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou falar. Não importa para onde o Espírito Santo de Deus vai te levar. Não importa para onde seja.
O que importa é que Ele vai te levar para ser vitorioso, para você fazer diferença naquele lugar que você está. Usa-me como uma ponte sobre as águas. Usa-me como um abrigo no deserto. Pensa alguém que está no deserto, escaldante, aquele calor, sofrendo, quase morrendo. E ele olha lá na frente assim, vê alguma coisinha, parece uma miragem, e ele olha, parece uma casa, e ele sai correndo, a última força que ele tem, e vai correndo. E quando ele chega lá, que o negócio vai ficando grande, ele olha, sabe o que ele vê? Você, é você. Porque você é um abrigo no deserto. Tem muita gente querendo suicidar-se amanhã. E talvez vai te ver como esse abrigo no deserto. Tem muita gente sofrendo do lado da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. E essa pessoa, ela não consegue mais, perdeu tudo. Talvez está como Josarte estava. Mas ela vai ver essa casinha, e essa casinha é você. É você. Deus vai te usar em nome de Jesus para trazer vida. Cante essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me,
Deus, querido Pai, nós te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Alimento, ó Deus, que nos fortalece, alimento que nos impulsiona, nos dá coragem, nos dá, ó Senhor, determinação e nos dá o desejo de servir ao Senhor. Deus, eu sei que o Senhor tem feito maravilhas aqui neste lugar, na vida, Senhor, de toda esta igreja, na vida dos familiares também, mas eu sei que muitas coisas ainda estão por vir. E o meu desejo, Pai, é que assim como o pastor disse na abertura dos trabalhos de hoje, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre esta igreja, sobre cada família, esteja capacitando, esteja, Senhor, desenvolvendo aqui os dons, talentos, e que esta igreja possa fazer uma grande diferença aqui na cidade, na região onde ela está inserida. Pai querido, se tem alguém aqui hoje que está colocando diante do Senhor o coração para servir ao Senhor em missões, que o Senhor, ó Deus, dê sensibilidade espiritual, que o Senhor amplie a visão espiritual, que essas pessoas estejam, ó Deus, convictas, conscientes do chamado do Senhor para esta obra de misericórdia. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero só entregar aqui ao pastor Jonatas um presente que o reverendo Hildo, nosso presidente, pede para nós deixarmos com o pastor da igreja, em forma de gratidão por nos receber, e eu sei que ele vai gostar do que está aqui dentro, e também nós vamos fazer a entrega do quadro, né? O Josarte, que pintou esse quadro, ele vai estar ofertando então ao pastor da igreja como gratidão por vocês terem nos recebido aqui, tá bom? Depois, no final, nós temos ali livros, CDs, DVDs da Missão Vida. Eu gostaria, né, de incentivar vocês a conhecerem, todas as publicações são da própria Missão Vida, e você comprando alguma coisa, você vai estar nos abençoando também. Mas mais que isso, se torne um mantenedor da missão, tá bom? Preencha a sua ficha, entrega para a gente, você vai ganhar um brinde hoje e vai se tornar também um restaurador de vidas aqui no Brasil e também em Madagascar. Josarte, vem aqui receber o quadro, pastor. Pastor, esse quadro vai ficar aqui em forma de gratidão por ter nos recebido mais uma vez e também lembrar o texto que o pastor me pregou. Amém? Tem alguma interpretação para esse quadro aqui? A igreja fala. Qual é a É o bom interpretação, samaritano? igreja? Aí. Que maravilha. Isso aí foi pregado. Maravilha. Amém? Tá vendo? Que Vamos Deus aplaudir abençoe aqui, ó. vocês. Obrigado, pastor.